E nós falamos muito do devido processo legal, que, na realidade, naquela época, a gente já percebia que não estava sendo cumprido e que a gente já previa que isso seria anulado lá na frente, né? Mas os juízes ficaram acuados porque a pressão estava muito grande, principalmente a pressão popular. Qual é a diferença e o paralelo que a gente pode fazer? Porque está essa discussão na sociedade entre aquela discussão sobre a Lava Jato e agora a discussão do 8 de janeiro com essa tentativa de golpe. Como que a gente faz essa distinção de uma coisa e da outra? O problema da Lava Jato envolvia uma questão que era de falta de imparcialidade do juiz, porque ficou mostrado ali que ele fazia tinha toda uma conversa com o Ministério Público, né, com o órgão de acusação, durante toda a tramitação, indicava coisas que o Ministério Público deveria pedir, deveria falar, etc. Então, assim, é um processo que ele, desde aquela época, já dizia de todos os problemas que ele a STF acabou reconhecendo, ele acabou anulando, justamente por essa falta de imparcialidade. Então a gente tinha dados muito objetivos. Por exemplo, quando teve o recurso da primeira para a segunda instância, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região já disse que aquela sentença ela era impecável, ou seja, já tinha alguma coisa muito esquisita ali naquela história. Nesse atual caso, eu acho que no caso do que está tramitando atualmente lá no STF, diferente do caso da Lava Jato, em que você tinha uma ausência de provas, porque você tinha provas muito frágeis, muito mais convicções do que provas. Isso é algo que é até falado pelo próprio juiz, né, que ele tinha muito mais convicções do que provas. Aqui agora a gente tem muitas provas. Aqui agora a gente tem muitas horas de gravações, por exemplo, das pessoas falando sobre o golpe, né? A gente tem dados de computadores, de celulares trazendo minutas de golpe. A gente tem pessoas falando o que seria feito, como é que seria feito. A gente tem uma minuta do discurso que seria dado logo depois do golpe acontecer. A gente tem a minuta da decretação do próprio golpe. Ou seja, fora o fato de que, tecnicamente, no caso da Lava Jato, você tinha um crime lá de corrupção, que é necessário que haja efetivamente a corrupção para que houvesse uma condenação. No caso do crime de tentativa de golpe de Estado, eu acho que é sempre importante a gente deixar claro que o crime é um crime de tentativa, ele não é um crime de consumação. Ou seja, é diferente quando você mata uma pessoa e você é punido por matar. Agora, se eu pensei em matar uma pessoa, se eu juntei armas, se eu fiz todo um planejamento para matar uma pessoa, mas não matei, óbvio que eu não vou poder ser processado por causa disso. Você pode ser porque você está com o uso ilegal de armamento. Mas não de assassinato. Uhum. Agora, no caso do golpe, o que se pune é exatamente toda a preparação, é justamente a tentativa. Porque se a pessoa efetivamente dá o golpe, por que a pessoa não é punida? Porque se ela deu o golpe, ela tomou o poder. Quem é que vai punir essa pessoa? Uhum. Né? Então, quando a lei penal ela fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe, são crimes em que há a efetivação do crime pela tentativa. Ou seja, só não houve um golpe de Estado no Brasil naquele período por forças, por vontades alheias àqueles que estavam tramando o golpe. Ou seja, eu tenho exatamente a configuração do crime, porque se dependesse daquelas pessoas, se dependesse deles terem tido os apoios que eles queriam ter, eles teriam efetivamente feito o golpe. Existe alguma inconstitucionalidade? Eu não entendo que haja nenhuma inconstitucionalidade. Aliás, uma boa parte da legislação penal que está sendo utilizada aí, ela vem fundamentada, inclusive, num pacote anticrime lá do Moro, quando ele foi ministro da Justiça. Então, todo o endurecimento ali vem da época em que o Moro era ministro da Justiça e o Congresso Nacional aprovou a mudança na legislação penal. A legislação principal nesse caso, que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, é uma lei, aí, agora sim, perfeitamente de acordo com a Constituição. A gente tinha antes uma lei que era da época da ditadura, essa era bastante complicada. A atual legislação, uma legislação aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, com amplo debate, sancionada pelo presidente da República. Então, assim, não há o que se discutir com relação à validade dessa norma. O STF nunca sinalizou em nenhum ponto que ela pudesse violar a Constituição. Não me parece, em nenhum momento, que ela possa
ser considerada inconstitucional. Como é que você vê a figura dos juízes do Supremo Tribunal Federal? Dizer que os membros do Supremo Tribunal Federal têm alguma particularidade política que talvez os juízes não tivessem, não tenham, eu acho uma leitura muito simplista do que é o judiciário. O judiciário, é claro, ele se coloca como um órgão de natureza neutra com relação à política, mas o devido processo legal e a imparcialidade, elas não exigem que a pessoa ela seja neutra, até porque ninguém é neutro. O que se exige é que a pessoa não tenha lados, ela não expõe esses lados, ela não fundamente esses lados na hora de tomar decisões. Dito isso, então, não me parece que o STF seja um órgão mais político do que qualquer outro tribunal, mesmo de primeira instância. As pessoas que estão ali, elas têm opiniões políticas, elas têm opiniões sobre pessoais, né, sobre aborto, eutanásia, sobre corrupção, ficha limpa, seja lá o que for, presidente, partido X ou Y. A grande questão elas deixam essas opiniões influenciarem na tomada das decisões. A gente consegue visualizar isso a partir das fundamentações das decisões. As fundamentações com relação do Alexandre de Moraes, por exemplo, na condução dos inquéritos, né, do golpe, das fake news, etc., a fundamentação dele é extremamente técnica e mostra, na verdade, com base nas provas que foram mostradas, levadas a ele, por que ele está tomando a decisão X ou a decisão Y. Vale lembrar também que boa parte das coisas que o Alexandre de Moraes decide, ele o faz a pedido seja da Procuradoria-Geral da República, seja da Polícia Federal. Quando ele autoriza uma quebra de sigilo, quando ele autoriza uma busca e apreensão, etc., não é ele que está fazendo isso. A iniciativa não é dele, é requerimento da Polícia Federal, que é um órgão independente, que tem lá todo um corpo de pessoas que estão fazendo investigações, etc. Ou seja, eu acho que a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é claro, ela tem um caráter muito mais político do que um concurso público de um juiz de primeira instância, é óbvio que sim, mas quando a gente lembra do próprio julgamento dos casos da Lava Jato, a gente lembra que vários dos ministros que foram indicados pelo Lula, por exemplo, votaram pela condenação dele, mantiveram a condenação dele. Então não há essa vinculação direta entre o ministro ser indicado por um presidente X ou Y e ele vai estar atrelado a esse presidente para sempre, né? O Supremo, na maior parte das vezes, na maior parte dos ministros, ele mostra uma independência bastante grande com relação àqueles que os indicaram.